Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Macumba pega em crente? É o que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui pro nosso canal, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreva aqui no nosso canal, a gente tem oração às 7 horas da manhã, nós temos oração também às 19 horas e sempre uma palavra de bênção para você ao meio-dia. E a minha pergunta é, a macumba pega em crente? Hoje eu quero falar, querido, de algo que o diabo não quer que você saiba. O inimigo ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba, ele quer que você fica no escuro. Então, queridos, primeira coisa, eu vou responder se macumba ela pega em crente e eu vou responder depois como que ela pode pegar em crente ou como você pode evitar que a macumba pegue em você, tá bom? Vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Vamos lá. A macumba ela pega em crente? Não, ela não pega em crente. Calma que eu vou explicar. Talvez você fale assim, pastor Daniel, mas eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço beltrano, conheço não sei o que, tudo pegou macumba. Eu vou explicar como que ela pode pegar no cristão. O cristão verdadeiro mesmo, ele não vai pegar macumba. Lembra, por exemplo, de Jó? Para Satanás ele fazer alguma coisa com Jó, Deus teve que permitir que Jó fosse tocado de alguma forma. Senão o inimigo não ia tocar. Por quê? Quando você aceita Jesus, quando você se entrega para Jesus, você é dele. A Bíblia nos mostra, querido, que na morte de Jesus na cruz, ele nos comprou, tetelestai, né? Foi o que ele disse, está consumado. Ele falou assim, tetelestai. Isso quer dizer que ele pagou a dívida. Aquela dívida que a gente tinha do pecado de Adão lá no Éden, ela foi paga. Ela foi paga, entendeu? Agora a gente tem um dono. Tetelestai é a mesma coisa de quando uma pessoa compra um terreno e aí você recebe o selo nas escrituras. Está escrito lá aquele selo tetelestai, ou seja, você foi comprado. A pessoa que aceita Jesus de coração, ela foi comprada por Cristo. Então não tem como Satanás pegar para ele, pegar de volta. Você é de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem jeito. Não tem como. Pastor, mas e as pessoas que pegam macumba? Eu conheço fulano, beltrano, ciclano que eles pegaram. Aí é que tá. Existem, pelo menos que eu contei aqui, existem 3 formas de você pegar macumba, de você que é um cristão pegar macumba. A primeira forma, o medo. Satanás ele vai agir com você pelo medo. Satanás ele vai tentar colocar medo em você de qualquer forma. Por isso que na Bíblia tem tantas vezes essa passagem assim, ó, não temas, não temas. Deus ele fala de diversas formas. Não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque quando a gente fica com medo, a gente paralisa. Pode perceber os animais, por exemplo. Os animais estão em bando, né? Os animais estão em bando. Quando eles se separam do bando, eles ficam paralisados ali, viram presa fácil. Aí o inimigo vai lá e puf. Você não tem que ter medo de Satanás. Porque o medo ele vai tirar a fé que você tem em Cristo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então o inimigo ele sabe quando você está com medo. Ele sabe quando você está paralisado. Ele vai tentar usar o medo contra você. Entende? Para tentar fazer com que você seja pego nessas coisas. Eu vejo muito cristão que tem medo de macumba. Você não tem que ter medo de macumba. Você não tem que ter medo de macumba, irmão. Você tem medo de macumba, ela vai pegar em você. Amém? Segunda coisa, queridos, é a legalidade. Tem muitos cristãos, querido, que infelizmente dão legalidade para o inimigo. A obra satânica ela não pode vir de fora para dentro, mas você pode dar legalidade dela de dentro para fora.
né? Quando você começa a pecar, quando você começa a errar, quando você começa a fazer coisa errada, você está dando legalidade para o inimigo. O que você tem falado? O que você tem visto? O que você tem feito que está dando legalidade para o inimigo? Eu conheço muito cristão, por exemplo, que está paralisado aí, ó, está no pecado do adultério, está no pecado da pornografia, está no pecado de tanta coisa, sabe? E aí ele fala, não faço nada de errado. Não faz. Tu tá dando legalidade de alguma forma pro inimigo. Alguma forma. Então você tem que fechar as brechas. É fechar as brechas. Se você deixar as brechas abertas, o inimigo ele vai entrar. Lembra, por exemplo, de Neemias? A Bíblia diz que Neemias, quando ele estava construindo um muro, né, lá em Jerusalém, ele não poderia deixar brecha alguma. Ele estava ali com a pá de pedreiro numa mão, a espada de outra, trabalhando e não deixando brecha. Tem muito crente que dá brecha, irmão. É por isso que o inimigo ele entra. Não deixe brecha em nome de Jesus. A terceira é falta de conhecimento. Quando você tem falta de conhecimento, você entra em heresias. A Bíblia diz, meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Pastor, que conhecimento é esse? É ler Bíblia? Não, não é só ler Bíblia não, meu irmão. Ler Bíblia é ótimo, tá no conjunto. Imagine um bolo. Para você fazer o bolo, você precisa de diversos ingredientes. É ou não é? É? Você precisa do ovo, você precisa do trigo, do leite, do açúcar e por aí vai. O bolo não é o ovo, mas do bolo vai o ovo. O bolo não é a manteiga, mas no bolo vai a manteiga. Não é verdade? Não é assim que funciona? Mas no bolo vai a manteiga. Então assim, a gente tem... Qual que é o conhecimento que eu estou falando? São várias coisas aqui que eu até anotei. Primeira coisa é orar. Você precisa orar. Se você não orar, vai ficar difícil. A oração, meu irmão, a oração ela tem poder. Se você não ora, você não adquire o poder do céu. Quem ora tem poder, sabe? Quem ora tem intimidade com Deus. Se você não orar, você não vai ter intimidade com Deus na hora de expulsar o demônio. A segunda coisa que eu anotei aqui, aí sim, é a leitura bíblica. Tu precisa conhecer os mandamentos de Deus. Como que Jesus ele venceu Satanás no deserto? Com a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, tu precisa começar a ler Bíblia para ontem. Senão tu cai em heresias. Tu cai em coisas que o inimigo vai colocar você, que depois vai ser muito difícil de você sair. Lembra? Meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Tu tem que buscar conhecimento bíblico. Sai fora dessa de que, letra mata. Quando fala letra mata, a gente tá falando, o apóstolo Paulo estava falando da lei, é outro contexto, nada a ver com isso aqui. Precisa ter conhecimento bíblico. Segundo, jejum. Você faz jejum? Você tem a prática de fazer jejum pelo menos uma vez na semana? Se não tem, começa já a pensar sobre isso. Porque você não pode ficar sem fazer o jejum. O jejum ele vai quebrar a carne. O jejum ele vai te deixar mais dependente de Deus. Ele te faz chegar mais próximo de Deus. Precisa jejuar. Jesus ele falou assim, que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem demônios que são muito fortes, mas quando ele sabe que você é uma pessoa que se consagra, quando você é uma pessoa que se entrega para Deus, que ora, que jejua, que quebra a carne, que fica na dependência de Deus, não tem como ele fazer nada por você. E obviamente, como eu falei aqui, é sobre a legalidade, né? Você não pode dar legalidade. Quando você conhece a palavra, você sabe o que é pecado, o que não é. Não dê legalidade para o inimigo. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, a macumba não está pegando não, às vezes está assim, irmão. Às vezes está assim. E é muito importante, querido, sabe por quê? Porque muitas das vezes ela vem de diversas formas, ela vem como doença, ela vem como um acidente,
ela vem como diversas e diversas formas. Então, vamos vigiar em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa parte, sabe? E orar para que Deus possa fazer a dele. O inimigo, ele não sabe, ele não quer que você saiba disso. O inimigo, ele não quer que as pessoas saibam dessas coisas. Então, manda esse vídeo para alguém em nome de Jesus. Manda esse vídeo para alguém. Manda pelo menos para 5 pessoas em nome de Jesus. Vamos evangelizar, vamos fazer a obra. Já que Satanás ele não quer que você saiba disso, vamos multiplicar isso, essa informação em nome de Jesus. Eu conto com você, tá bom? Um grande abraço. Hoje à noite às 19 horas nós temos oração da noite. Eu te aguardo lá em nome de Jesus. Um grande abraço.